Olá, seja muito bem-vindo a mais um A Sós com Deus. É um prazer tê-lo conosco. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, gostaria de pedir a você que se inscreva, ok? Divulgue para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Muito bem, hoje eu quero compartilhar com você, quero falar sobre a palavra inspirada é suficiente para a sua vida. Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você, ler para você, é o Salmo 119, versículo de número 105. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Um outro texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é apta para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eis a razão porque eu trago para você esse tema, para dizer a você que a palavra de Deus é suficiente. E eu quero dizer mais para você, nas palavras do pregador Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: nada mais tenho a pregar quando acabar este livro. E ele continua: na verdade, nada teria mais vontade de pregar se não pudesse falar sobre os assuntos que encontro nas páginas das Sagradas Escrituras. O que mais valeria a pena ser pregado? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu, poderíamos nós acrescentarmos à revelação de Deus se ela não fosse suficiente para a nossa fé? Veja, qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, que possa estar diante de nós, não serve. Pois somente a palavra de Deus é suficiente para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir, para nos repreender. Somente isso. Não há outro motivo, não há outra coisa que vamos procurar. Os movimentos que surgem ao longo da história, ao longo da vida, são movimentos frágeis, fracos, estão com seu tempo contado. É uma questão de tempo até que isso desapareça da face da terra, porque isso não cogitam, são movimentos que não cogitam das coisas de Deus. São ensinamentos fundamentados, alicerçados somente em ideologias, em pensamentos de homens. Por isso, Jesus disse certa vez o seguinte, quando vieram para ele, disseram: Jesus, por que teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque a tradição diz isso. Esse é o problema do ser humano. Ele prefere ser obediente às tradições em lugar de ser fiel à palavra. Por isso, a palavra de Deus, querido, é suficiente para a sua vida. Se você estiver experimentando uma dor, se você estiver enfrentando um divórcio, se você estiver enfrentando um problema de ordem financeira, se você estiver enfrentando um problema de ordem emocional, seja qual for, a palavra de Deus é suficiente e ela tem respostas para isso. A ciência tem um papel de grande relevância, sim, porque a ciência, tudo foi criado por Deus. Se eu dissesse aqui agora que essas coisas são inúteis, eu estaria indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Deus. A ciência também foi criada por Deus, mas ela é limitada. Ela é limitada. Ela só trabalha até um certo momento, até um certo aspecto da vida. Mas a palavra de Deus, ela trabalha todos os aspectos, porque o Deus nos criou, ele nos conhece.
E Ele nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Ele conhece por um todo. A Bíblia diz, a palavra ainda não chegou à língua e tu já a conheces toda. Então entenda e compreenda isso e traga isso para a sua vida. A palavra de Deus é suficiente. Leia a Bíblia. Muitos homens na história da igreja se converteram e tiveram os grandes resultados na sua vida quando abriram as páginas das Sagradas Escrituras, porque nela é o poder de Deus. Eu compartilho isso com você, com muita fé no meu coração e com muita seriedade, porque eu sei que você às vezes é levado, às vezes você como é que se diz? É influenciado por movimentos em sua volta para resolver problemas, soluções, problemas de ordem sentimentais, problemas de ordem financeira, problemas de ordem espirituais, e você é levado a esses movimentos que prometem coisas que a Bíblia não promete. Por isso, quero te convidar a pensar sobre isto. Amém? A palavra de Deus inspirada é suficiente. A palavra de Deus é inspirada e ela é suficiente. Faça uso da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Leia as Escrituras. Leia com fé. Leia crendo. Abra. Creia que Deus vai falar com você. Deus conhece os segredos mais íntimos do teu coração. Às vezes nós não temos coragem de abrir o coração para uma pessoa, mas você pode abrir o seu coração para Deus. Você pode ler as Escrituras. Então eu encerro dizendo para você, creia na palavra de Deus. Creia nessa palavra para a sua vida, para tudo. Não tire essa palavra para nada, não tire essa palavra, não deixe de fazer uso dessa palavra na sua vida. Pelo contrário, use a palavra para tudo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande e um forte abraço e até nos encontrarmos em mais um A Sós com Deus, se Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos conceder tal encontro. Um grande abraço.